Pois é, meus queridos, vim aqui falar com vocês hoje sobre resina. Então, ainda vale a pena trabalhar com resina hoje em dia? Fala aí, marceneiro! Pois é, meus queridos, domingão e eu tô vindo aqui no galpão para dar uma olhada numa coisa muito especial que eu tô fazendo e aproveitar e gravar alguns vídeos para vocês. Deixa eu vir aqui para a área de serralheria para falar sobre alguns temas com vocês. Um deles é um tema muito interessante que muita gente me pergunta, muita gente fica tirando dúvida comigo sobre isso e eu resolvi trazer ele a contento para vocês. Olha lá dentro. É isso aí, marceneiro! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Marceneiros de Sucesso. Se você não me conhece, eu sou o Carlos Castro, marceneiro empreendedor, e tô aqui no YouTube trazendo um certo conteúdo para vocês, diferente um pouquinho do que o pessoal costuma falar. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso aqui, cara, resina epóxi. Você tá aí, marceneiro, feliz e contente, trabalhando muito bem, tranquilo, e de repente chega aquele orçamento que contempla uma peça com resina epóxi. E aí você se pergunta, cara, será que vale a pena fazer esse negócio? E é sobre esse tema que eu quero falar com você hoje. Vamos lá? Pois é, marceneiro, e aí fica você com essa dúvida na cabeça. Será que eu passo orçamento? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que vai valer a pena? Será que eu vou conseguir fazer? Será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar dor de cabeça? É, meu amigo, então, resina epóxi já teve uma época que ela foi muito valiosa, que ela valia muito a pena, e que o material não estava assim tão caro igual está hoje, tá? Hoje em dia, trabalhar com resina epóxi está um pouco mais complicado, está bem mais complicado, por alguns fatores. Um deles é que o material encareceu muito, tá ok? E outro, a galera que já está há mais tempo aí no mercado com resina epóxi, eles começaram a baratear, porque os caras entenderam como é que faz, né? Os caras pegaram a manha, né, e começaram a baratear o trabalho deles. Antigamente, o que você via aí por 20, 30 mil reais, hoje você encontra aí no mercado por 5, 6 mil reais, entendeu? Então, isso daí tornou um pouco mais complexo esse trabalho com resina epóxi, mas ainda tem mercado. Por exemplo, essa mesa aqui é um desejo da cliente. Ela estava com a ideia de fazer uma mesa redonda, ela queria uma mesa redonda, ela queria a mesa brilhante. Eu tava doido para fazer marmorizada, ela preferiu a mesa toda preta, 100% preta. Ah, tudo bem, fazer o quê? Essa daqui tá com bastante defeito, mas é porque isso aqui é a parte de baixo. Mas esses defeitos aqui, eles vão servir para eu ilustrar bem para vocês isso aqui, ó. Na câmera, tudo parece lindo, tudo parece maravilhoso, mas cara, olha isso aqui, tá vendo? Essa daqui já é a segunda demão de resina que eu tô aplicando nela. Depois eu vou fazer um vídeo, né? Vou mostrar um vídeo para vocês de todo o passo a passo, tá ok? E mesmo assim, cara, é a segunda demão, olha lá. Tá vendo? São coisas que não passam. E ao contrário do que geralmente acontece com a laca, tá? Na resina o papo não é esse, não. Na resina você não consegue corrigir, você não consegue lixar e aplicar de novo. Não, é bem complexo, tá ok? Então, não é tudo um mar de rosas, principalmente isso aqui, tá vendo? Isso aqui tudo vai ter que ser refeito, tá ok? Vai ter que ser lixado, vai ter que ser refeito, pra gente conseguir um resultado a contento. Quando a gente tá falando desse trabalho com resina epóxi, quando você olha aqueles vídeos ali no YouTube, é tudo lindo e maravilhoso. O cara chega lá, enche um balde de resina, plau, despeja e tá tudo perfeito no final. A realidade, cara, é outra bem diferente. Primeiro, aqui no Brasil, você até tem algumas resinas, que são as resinas de alta densidade, que você consegue catalisar um balde e jogar. Só que, cara, tu vai pagar uns 4 barão só de resina para fazer uma mesa dessa daqui, por exemplo, entendeu? Então, essas resinas você tem, só que elas ainda estão bem elevados o preço dela. Aí você tem outras resinas de laminação, que são, por exemplo, as que eu uso, que você consegue uma espessura menor. Só que aí você não consegue bater aquele balde de resina, você tem que bater de meio litro. Então a aplicação é diferente.
Segundo, resina é um negócio que leva muito tempo para secar, tá ok? E você tem que ficar de babá da mesa, que senão acontece essas coisas aqui que vocês viram, tá? Ou seja, uma mesa dessa daqui, até umas 2 horas depois de aplicado, ela ainda tá dando reação, ela ainda tá dando umas bolhazinhas, umas microbolhas, ela ainda tá apresentando uns detalhezinhos aqui, entendeu? Ó, e todos esses pontinhos que eu mostrei para vocês aqui, eles são pequenas bolhas de ar que estão dentro da resina. À medida que ela vai secando, ela vai subindo isso. Então, cara, até 2, 3 horas depois da aplicação, ela continua dando essas reações e você tem que ficar de babá dela. Segunda coisa ali, né? Outra coisa é, cara, se você fizer isso daqui no tempo, a primeira demão de resina dessa bicha aqui, a demão de selamento dela aqui, eu fiz do lado de fora, só base e tal, só queria selar mesmo. Eu peguei mais ou menos uns 75.433 mosquitos. Eu acho, inclusive, que é mais útil fazer isso daqui no chão do que botar aquelas armadilhas para pegar rato, porque tudo quanto é inseto do universo vem para cima do raio da resina, é algo impressionante. E você vai ter que ter um lugar fechado, não pode ser um lugar sem circulação de ar, porque se for um lugar sem circulação de ar, não fica 100% legal, tá ok? Não fica legal. Tem que ter o ar circulando ali. Por exemplo, aqui fica o exaustor ligado, ó. Okay? Ah lá, aqui fica o exaustor ligado pra gente fazer essa... Só depois que a resina seca mesmo que eu desligo. E ainda assim, tem aqui umas... Tá bom, não precisa... E ainda assim, cara, cai um cisquinho aqui, um cisquinho ali. Por quê? Porque a resina demora demais a secar. Então, todas essas nuances, todos esses poréns, todos esses detalhes servem para você ter na sua mente se vale a pena ou não trabalhar com resina. Eu já estou acostumado a trabalhar com resina, já fiz muita resina, já fiz resina pra caramba. Então, quando eu pego essas coisinhas aqui, eu já estou acostumado com isso. Isso aqui já são processos que a gente sabe que vai acontecer, que eu sei o que vai acontecer. Se você nunca fez isso na vida, você nunca fez uma resina na vida e tá assistindo aquele vídeo maneiro lá onde você pega, joga, dá tudo certo, olha, bota uma gotinha de antibolha, bota uma gotinha de não sei o que tem, bota isso, passa ali que vai dar tudo certo. Ô, meu parceiro, não é bem assim que funciona não, tá? Eu, pessoalmente, sempre, antes de fazer uma peça, eu testo o produto que tá do lado, que vai ser usado. Eu faço uma peça menor. Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, tá? Essa daqui, no caso, por que eu tô fazendo a parte de baixo dela primeiro? Exatamente para testar isso. Porque cada virada de lote que você tem de resina, e eu tô usando aqui, ó, vou mostrar para vocês. Essa resina que eu tô usando aqui, cara, são 2 lotes diferentes. Essa daqui é de 2020 e essa daqui agora é de 2022. O trabalho com elas foi diferente. Sempre que eu tô trabalhando com resina, eu pego um pouco daquele material e faço um teste da mesma resina que eu vou trabalhar na peça, eu faço o teste antes, exatamente por conta desses detalhezinhos que acontecem na hora da aplicação. E aí, vou resumir aqui, vou finalizar com a minha opinião sobre esse trabalho de resina e vou pontuar. 1. Para você trabalhar com resina, você tem que ter um espaço dedicado para aquilo. Pode ser a sua cabine de lacre, ok, só que você vai sujar o chão dela todinha com resina. É um lugar que depois cair essa resina ali, mostrar para vocês. Depois que cai isso daqui no chão, meus queridos, deixa eu vir aqui fora para mostrar para vocês também. Depois que isso aqui cai no chão, você não faz a remoção mais não. Tem um local apropriado para isso, que é um local que você sabe que onde for aplicar vai ter como ficar a resina ali secando, não vai sujar o chão, não tem problema de sujar o chão, tá ok? E tá tudo certo. Saiba que você precisa desse espaço. Segundo, você tem que testar bem antes de você vir e começar a aplicar na peça, tá? E outra que muda, se de um lote de resina para o outro muda, vira a forma de trabalho, de uma marca para outra é totalmente diferente o processo de trabalho das resinas, tá ok? Então assim, eu não vou ficar aqui mostrando marca, falando isso, falando aquilo, exatamente por conta disso, porque você encontra muitas vezes, vou fazer um curso de resina. O professor, quando ele te ensina a trabalhar com resina, ele te ensina a trabalhar com a marca que ele está usando. Dificilmente ele vai te falar, ó, marca A é assim, marca B é assim, marca C é assim, marca D é assado. Não vai, tá?
Então você fica muito refém disso. Às vezes você aprendeu lá num treinamento que você fez de um tipo de resina, aí você vai pegar outra resina, é totalmente diferente, tá? Essa resina que eu tô trabalhando aqui, ela tem uma característica que você tem que bater muito bem batida a resina, até sumir cada fiapinho dentro dela, cada veio leitoso dentro dela ali tem que sumir, senão ela não catalisa, senão ela dá diferença, tá? Já tem uma outra resina que ela é super simples, o batido dela. Chegou, bateu, jogou, tá tudo certo. É 2 minutinhos, 1 minutinho batendo ali, ela já diluiu, já bateu. Tem uma outra resina que eu conheço, que eu fiquei sabendo dela esses poucos dias atrás, que você tem que bater, deixar ela parada 10 minutos para depois você fazer a aplicação. Já essa última resina, que é super fácil de bater, se você deixa 10 minutos parada, ela pega fogo. Essa que eu tô trabalhando hoje, não tem também essa opção de você ficar ali 15 minutos com ela parada, não. Você tem que ficar ali 10 minutos batendo para depois você poder fazer a aplicação. São nuances, são detalhes que você tem que saber para você trabalhar com a resina, para você aplicar a resina. Isso daí você só aprende na prática, testando, gastando material, desperdiçando, tá ok? Esse é um ponto super importante. Outro, mostrar para vocês ali fora. Resina, quando dá errado, dá errado. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma mesa lindíssima que eu fiz há, sei lá, uns 4 anos já. E depois da mesa pronta, cara, isso aqui a mesa já estava pronta, olha a grossura da resina já. A mesa já estava finalizada e é uma mesa toda com efeito oceano, uma coisa linda. A primeira demão de resina não catalisou, não secou, não ficou legal. Então, a resina externa estava seca, ó. Só que quando você apertava o dedo, ela estava com uma bolsa por baixo, que era a resina de base. E aí? Tá o tampo perdido. Não tem opção, você não consegue salvar. Tá ali o tampo jogado fora e é isso ali. Então, essas são coisas, são detalhes do trabalho com resina que geralmente o povo não te conta, tá? Geralmente você não vai ficar sabendo disso daí fácil, não. Para você chegar num resultadozinho desse daqui, mesmo estando com os defeitos, esse daqui no caso seria mais uma demão de resina, tá? Você tem que ter um certo conhecimentozinho para você conseguir fazer isso. Ah, Carlos, mas pô, quer dizer então que eu nunca vou conseguir fazer um trabalho legal com resina? Não. Muito pelo contrário. Você pode sim, desde que você dedique tempo, tá? E um pouquinho de dinheiro para você desperdiçar material. Isso é essencial para que você consiga ter um resultado bacana. Então, você quer trabalhar com resina? Beleza, eu vou inclusive, o vídeo dessa mesa aqui, eu vou soltar um outro conteúdo só sobre como que foi feito o trabalho dessa resina, com time-lapse, com passo a passo, com a batida que eu tô fazendo da resina, com tudo, tá ok? Então, isso daí vai ter um outro vídeo, para você começar a desenvolver esse trabalho. Só que não adianta você querer pegar um trampo desse e falar, eu vou fazer! Porque não é, e é pouca gente que tem conhecimento real, entendeu? Que possa te passar conhecimento de verdade sobre resina e esse conhecimento desligado, tá? De marca A, marca B ou marca C, tá ok? Carlos, eu quero trabalhar só com resina. Eu não vou mais mexer com marcenaria, eu vou trabalhar só com resina. Boa sorte, tá? Tenha um puta de um espaço separado para você poder trabalhar. Porra, você vai ter que ter aí uns, sei lá, pelo menos uns 200 metros quadrados de área para você poder resinar e secar, tá? O trabalho com a resina, ele é muito, como eu disse, é um trabalho de babá, você tem que ter um espaço que não vai cair nada em cima, que vai ficar tudo perfeito, para você não ter essa dor de cabeça, se você quiser trabalhar com a resina final, ok? Então tem esses detalhes aí. Não é um investimento tão grande de equipamento, você não precisa de muito equipamento, você vai precisar de um... Tá aqui. Com esse material você está apto a trabalhar com resina. É menos material do que um instalador de insulfilme, por exemplo, sabe? O material para você trabalhar com resina é muito pequeno, ele é muito tranquilo de você desenvolver. O material, assim, as ferramentas, o material em si da resina que é caro. Você gasta mais com material para fazer a resina epóxi em si do que você gastaria com equipamento para você começar a trabalhar com ela. Então isso daí esse daí é um pontozinho interessante, tá? Agora, para você ter
Você tem que ter uma estrutura com um tamanho considerável, tá? Você tem que ter uma estrutura muito limpa, você tem que ter uma estrutura com pouco pó, com pouca sujeira, para você reduzir ao máximo essa sua dor de cabeça com esses detalhes, com essas coisinhas que acontecem com a resina. Então isso daí é um ponto interessante, é um ponto a favor e é um ponto contra, tá? Se você quiser trabalhar só com resina. Cara, tem uma marcenaria, pintou um trampo com resina, que foi a chamada do vídeo, pintou um trampo com resina, vale a pena fazer? Se você souber fazer, vale, cara. Vale porque você tem um resultado, você tem um retorno bem interessante. Sabendo trabalhar, você tem um resultado interessante. Mas entenda o seguinte, trabalhar com a resina envolve um risco muito maior do que a marcenaria comum, do que a laca, enfim, é um risco muito maior. Por quê? Por exemplo, vocês estão vendo aqui, né? Vocês viu que ficou com os defeitinhos, mas isso é a parte de baixo. Não estou preocupado, vou jogar essa mesa para cima e vou fazer a parte de cima. A parte de cima tem que ficar perfeita. Se a parte de cima não ficar perfeita, tudo isso que foi feito aqui está perdido. Vale a pena, é caro, tem uma margem de lucro legal, não tão legal mais quanto foi em outras épocas, mas você joga com um risco muito alto. Então, se você não tem aquele conhecimento para fazer, o que eu te recomendo? Pega, testa. Agora eu estou apto. Está apto a fazer? Legal, aí você pega o seu trampo para fazer. Agora, quando você pega uma peça dessa daqui para resinar, um negócio mais padrão, tipo, é um tampo de mesa que eu vou resinar, beleza, aí ok. Se você perder, você perdeu o material, perdeu a chapa, mas é um prejuízo só material. Beleza? Ok. Resumo do papo, fechando aqui todo esse assunto. Resina epóxi, vale a pena? Sim e não. Quero trabalhar só com resina epóxi, não quero marcenaria, quero montar só para trabalhar com resina epóxi. Estrutura de escoamento, volume de produção. Você vai ter que ter uma área muito bacana para você produzir isso. Limpa, sabe? De preferência o setor de cortes naturais separado do setor onde você vai fazer a resina, né? Você vai fazer a resina. Muito bem limpo para que não caia pó. Legal, consegue? Estrutura de escoamento para que você consiga vender com um preço justo esse material que você vai produzir. Legal, top. Não vou trabalhar só com resina. Eu vou trabalhar esporadicamente com resina. Vale a pena? Se você estiver disposto a entender o funcionamento da resina, a se preparar para fazer o trabalho com resina, vale a pena sim. É uma grana bacana que você bota dentro de uns projetinhos, sabe? É um valor que você agrega que é maravilhoso. Às vezes muito maior do que, por exemplo, uma mesa. É um valor que pro cara é justo, fala, porra, eu faço. Você ganhou 15 pau gastando, tipo, 3 de material. Se nada der errado. Você gastou 3 mil de material, mais o seu tempo de produção, ou o tempo de um profissional para fazer isso. Coisa que eu acho muito pouco complicado, muito pouco provável, mas enfim. Você lucrou aí 10, 12 mil, às vezes é uma margem de lucro maior do que a própria margem do projeto, ok? Então vale a pena sim, desde que você esteja disposto a aprender a fazer a resina, ok? Por fim, meus queridos, muito obrigado por vocês terem ficado aí até agora. Como eu já disse lá no começo, eu sou o Carlos Castro, marceneiro empreendedor, entre outras coisas nessa vida. Deixe seu like aqui nesse vídeo. Deixe o seu like, porque vale a pena e ajuda bastante a gente continuar produzindo esse conteúdo, que ele seja entregue, né? Produzir é fácil, difícil é que ele seja entregue para os nossos companheiros que estão precisando dessas informações, tá ok? Forte abraço! Até a próxima e fica com esse videozinho aqui que eu não sei sobre o que vai ser esse vídeo. Eu não estava esperando gravar esse vídeo hoje, mas o vídeo vai estar aqui. Está aqui, em algum lugar. Tá ok? Fui!